Tem a palavra agora, em nome do Ministério Público Federal, o eminente vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia, que terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelso, ministro Celso de Mello, ilustres ministras, ilustres ministros, dignos advogados das partes no processo, ilustre advogado-geral da União, ilustres advogados dos Amici Curiae. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor, eu nada faria. Como é possível que algo entre pessoas com amores gere tantos desamores? Como é que algo decorrente de afetos produza tantos desafetos? Sou de uma geração que ouvia Bob Dylan e ainda escuto Blowing in the Wind e me pergunto: how many deaths will it take us to know that too many people have died? Quantas mortes serão necessárias para sabermos que já morreu gente demais? 420 mortes são poucas, porque há 60 mil mortes no Brasil por ano? O que há de comum entre todas essas mortes? Há o mesmo desrespeito, desprezo, desimportância de serem consideradas pessoas humanas. É nisso que repousa a igualdade de considerar que há um elemento de desumanização, há um elemento de coisificação, há um elemento de desconsideração da dignidade de pessoa, e a dignidade sendo o fundamento do Estado brasileiro, que une todas que estamos aqui no esforço e na tentativa de tentar respeitar e proteger. Essas pessoas foram mortas porque são pessoas, pelo que elas são, não porque tenham feito algo, mas porque são negras e pobres de periferia, porque são prostitutas, porque são homossexuais, porque são lésbicas. Há, portanto, a vitimização porque são pessoas. 420 mortes de pessoas que se afirmam gays e lésbicas é um número pequeno? Quanto será necessário que tenhamos as mortes para entender que já morreram pessoas demais? Há uma compreensão já compartilhada pelas defesas, pelas sustentações orais aqui em plenário, de que temos compromissos com a vida. Houve a referência à nossa Constituição, que começa com uma das mais exigentes manifestações no seu preâmbulo, quando estabelece que, constituindo um Estado democrático de direito, exige que a sociedade, a sociedade, seja justa, fraterna e sem preconceitos. A sociedade não pode ter preconceitos, e que estabeleça uma forma de solução pacífica das controvérsias. Das sustentações orais aqui, me espantei com duas. Uma que pede para manter o discurso de ódio e pede para dizer que quem morreu mereceu morrer porque é quem é. É relevante entendermos no conceito de racismo que não se trata de raça. O racismo não está na cor da pele de quem eu vejo, o racismo não está nas condições culturais de quem eu vejo, o racismo não está no que eu vejo, mas em mim que vejo. E é isso que faz com que, para combater o racismo, nós precisemos de trabalhar os fundamentos da cultura na qual o racismo se manifesta. E aqui, a nossa Constituição, mais uma vez, estabelece um pluralismo político, pluralismo religioso, pluralismo de visões culturais. Não há uma supremacia de uma cultura sobre a outra, todas devendo conviver como cultura. Há uma expressão de Galton, um grande estudioso, na
na transcendência do fenômeno da violência, em que ele reflete com profundidade sobre a chamada violência cultural. A violência cultural é o filtro com que vemos o mundo e sequer muitas vezes percebemos a violência com que tratamos o outro. E nessa violência cultural, nós não reconhecemos muitos como sendo pessoas merecedores da igual dignidade que eu sou merecedor. Essa matéria é extraordinariamente posta perante o Supremo Tribunal Federal, porque é a garantia das garantias. Na nossa Constituição, todo o poder pertence ao povo, sendo que o poder executivo e o poder legislativo, o povo escolhe pelo voto diretamente. Mas o poder judiciário e o poder que o Ministério Público de defender o povo tem outra forma de legitimação, que é respeitar a vontade do povo dita na Constituição e nas leis. Porque foi o povo constituinte que escreveu a Constituição. Foi o povo constituinte derivado que modificou a Constituição. Foi o povo legislador ordinário que escreveu as leis e que o Ministério Público se esforça para fazer cumprir. E este tribunal tem a coragem sempre de levantar sua voz para calar as injustiças. Este tribunal nunca se acovardou, nem se acovarda agora. E esse tribunal tem a grandeza de olhar os pequenos. E esse tribunal tem a coragem e a ousadia de afirmar que há direito à vida de todos. E todos merecem igual proteção da lei. Na Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial, são vários os fatores e vários os elementos. A discussão sobre considerar, por exemplo, grupos nacionais como parte atingíveis por medidas racistas, pensemos, por exemplo, em bolivianos em São Paulo, coreanos em São Paulo, chineses em São Paulo, japoneses em São Paulo, formam grupos distintos da sociedade envolvente, que têm padrões culturais, de língua, de convivência, de aspectos físicos que os distinguem da sociedade envolvente. Um elemento-chave para poder entender de que modo a cultura constrói grupos elimináveis, grupos destruíveis, grupos a quem eu posso respeitar e aos quais eu não preciso respeitar, é exatamente na concepção de que eu não conheço o outro, mas pelo outro ser quem é, eu consigo classificá-lo em grupos. E a esses grupos eu atribuo ou deixo de atribuir o reconhecimento da igualdade de pessoa. São assim com os negros da periferia, os pobres, a quem eu normalmente estigmatizo e estabeleço nomes, eventualmente, de situações que eu posso até suspeitar de ter feito ou não uma prática de delito. É interessante que, tendo feito um estudo sobre o controle da tortura pelo Poder Judicial, numa tese que defendi em 2006, eu identifiquei que, em 40% dos casos de tortura aplicada pela polícia, a polícia sequer sabia por que estava torturando. É mais ou menos aquela expressão: eu não sei por que estou batendo, mas você sabe por que está apanhando. Então, classificar as pessoas para dizer as que merecem viver e as que não merecem viver é elemento que estão presentes no que há de mais dramático no racismo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 10 de dezembro de 1948. Um dia antes, tem o primeiro Tratado de Direitos Humanos no âmbito das Nações Unidas. É a Convenção para a Prevenção do Genocídio, que é de 9 de dezembro de 1948. Lá, não construíram todos os aspectos necessários para a proteção, mas colocaram a questão racial, a questão religiosa e a questão das etnias. Por exemplo, 6 milhões de judeus. Sempre sabemos esse número. Temos menos conhecimento que são 600 mil ciganos e temos menos conhecimento de que são milhares de homossexuais. No regime nazista, milhares de homossexuais.
Ou seja, na forma radical de racismo aplicada pelos alemães contra os judeus no Holocausto, estavam lá juntos judeus, homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência. Há várias formas, portanto, de estabelecer categorizações. Essa Suprema Corte está diante de uma situação em que é possível identificar. Cabe no conceito de racismo esse processo de desumanização do outro, conhecido por homofobia? É a pergunta que essa Egrégia Corte vai responder. E essa Egrégia Corte, no aspecto de conhecer sua própria história, seus próprios precedentes, saberá definir se existe ou não. Eu fiz referência à minha tese de doutorado no combate à tortura e tem um caso belíssimo dessa Suprema Corte, decidido em 1994. A Polícia Militar em São Paulo tinha espancado a adolescente. E havia, então, o artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo assim: é crime torturar criança ou adolescente sob sua guarda por autoridade. E a discussão aqui no Supremo era saber, esse conceito atende ao princípio da legalidade penal para permitir a compreensão desse texto? E essa Suprema Corte, inclusive, numa belíssima discussão, citando, inclusive, a Convenção contra a Tortura, disse: nós não estamos numa área cinzenta. Nós, portanto, temos condição de atribuir o significado possível da expressão tortura. E, portanto, o que essa Corte também se depara com essa circunstância é se perguntar: cabe nessa conceituação de como a expressão de racismo se manifesta no cotidiano e quem é alvo dessa conduta racista, o racismo que se opera também em razão da religião. Essa Corte recentemente decidiu o aspecto das religiões de matriz africana. Parece sempre que o direito consegue conformar e tentar eliminar os elementos de racismo na sua prática e nas suas ações, mas essa Corte enfrentou o tema e identificou a necessidade de manifestar a permissão do abate dos animais no Rio Grande do Sul, considerando exatamente o estigma que pesaria sobre as religiões de matriz africana. Então, nós sabemos o estigma, a marca indelével que as pessoas carregam pelo fato de serem tisnadas, categorizadas, emblematizadas, rotuladas em razão da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. É, portanto, cabível ao Estado brasileiro passar 30 anos. Eu vi esses jovens e brilhantes advogados aqui da tribuna, eles quase não tinham nascido quando a Constituição tinha o dever de legislar. Serão os filhos dele que terão que voltar aqui e dizer novamente que o Estado brasileiro está em mora? Não é o fato de terem processos legislativos em tramitação. No direito internacional dos direitos humanos, há obrigação de conduta e obrigação de resultado. Não basta dizer que está discutindo um projeto de lei. Há necessidade de oferecer ao presidente da República esse projeto de lei para ser sancionado. E, portanto, o Ministério Público já tem, na parte da fundamentação técnica, teórica, densa, a manifestação do Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, e, portanto, aqui tem apenas esse realce dos aspectos de que é indissociável a questão da cultura, e uma cultura de violência contra negros, uma cultura de violência contra os pobres, uma cultura de violência contra homossexuais e contra pessoas transgênero. De tal maneira que o Ministério Público entende que essa Corte está diante de si com um caso em que é possível afirmar a Constituição numa linha que exija da sociedade superação do preconceito e a solução pacífica das controvérsias.